Olá pessoal, bem-vindos ao Mundo Centro-Europeu. Hoje vamos explorar o fascinante mundo do estilo e falar um pouquinho sobre as oportunidades da profissão do consultor de imagem. Olá pessoal, eu sou o Ronaldo Cavalieri, CEO do Centro Europeu, e hoje eu estou aqui com convidados super especiais para a gente falar um pouquinho sobre o universo da consultoria de imagem, os números, entender a dinâmica e a demanda desse mercado. Estou aqui com o nosso primeiro convidado, Pablo Inísio, supervisor, e professor do curso de consultoria de imagem, uma referência nacional e internacional nesse mercado, e assumiu recentemente aí a vice-presidência da Associação Internacional de Consultores de Imagem, né, Pablo? Isso mesmo, né? Eu queria agradecer, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, falando dessa profissão tão incrível que a gente gosta tanto, E compartilhar o que a gente gosta é sempre muito prazeroso. Maravilha, bem-vindo mais uma vez. Melissa Belém, nossa convidada aqui também, empresária do mundo da moda e da comunicação, consultora de imagem e também nossa professora, Melissa. Muito obrigada, é um prazer estar aqui compartilhando com vocês hoje e com certeza ao lado do meu grande mestre e mentor, então é um prazer estar aqui. Maravilha! E aqui, os nossos ouvintes estão curiosos para entender um pouquinho mais dessa dinâmica de uma profissão que é relativamente nova, Se a gente comparar aí todo o histórico da profissão, temos o quê, Pablo? Em torno de pouco mais de 30 anos, um pouco mais de 10 anos no Brasil. No Brasil, Sim. Então, aqui no Brasil, realmente tá começando aí os primeiros passos, o que mostra muito potencial para essa profissão. Mas para quem está chegando agora, vamos entender o que é o consultor de imagem. O que esse profissional faz? Quais são os serviços prestados para a sociedade? Então, o profissional consultor de imagem, ele é um profissional que ele vai potencializar a imagem de uma pessoa, trazendo para ela a melhor versão que ela pode ter dentro do objetivo de imagem que ela precisa, ou que ela quer. Então, a gente tenta entender muito bem qual é a imagem que essa pessoa quer ter, e principalmente como ela quer vender essa imagem para as outras pessoas. Então, como ela quer ser percebida. E é claro, a profissão de consultoria de imagem é uma profissão que traz muita autoestima, porque a gente consegue trazer para a pessoa uma versão que ela mesma não consegue fazer sozinha. Então, a gente tenta buscar, através dos nossos recursos, das nossas ferramentas, trazer para ela ali o ápice do seu estilo. E você já está há quanto tempo nesse mercado, Pablo? Eu estou desde 2012, então estou há mais de 10 anos. Ou seja, um dos pioneiros quando se fala da profissão aqui no Brasil. Exatamente. Melissa, e você, quando começou na consultoria de imagem? Eu comecei há 5 anos, então foi uma grande virada de chave na minha vida. E eu sempre digo que a consultoria de imagem é a profissão de todas as outras profissões. Então, a gente trazer essa parte da avaliação da consultoria, ela é baseada no nosso tripé. Então, se a gente não tem a comunicação, o comportamento e a aparência, esse tripé, ele fica faltando, Então, seja na parte das nossas relações interpessoais, como de trabalho também, a gente consegue uma grande virada de chave com a consultoria, que está com um crescimento enorme no mercado também. É bem interessante você trazer essa questão do crescimento, porque a Forbes apontou uma média de 10% no mercado global. Que como o Pablo falou, já está aí com uns 30 anos, mais ou menos, de atuação. E o que vocês dizem em relação ao mercado brasileiro? Eu acredito que esteja mais pujante ainda, Exatamente, Quando a gente faz uma comparação, e principalmente em eventos internacionais, o nosso mercado e a forma como a gente trabalha hoje, a gente importa a forma como a gente trabalha para outros lugares, Primeiro porque a gente está muito aquecido, nós somos o país o terceiro país que mais consome higiene e beleza do mundo, Nós somos o país que pulamos da 10ª posição para a 7ª posição em consumo de roupa, E tudo isso tem a ver com consultoria de imagem. Nós somos um país também que a gente é extremamente vaidoso, Então, tudo isso contribui para o crescimento da nossa profissão, porque a nossa profissão vai estar em todas essas áreas, buscando isso. E nós estamos no melhor momento da consultoria de imagem, onde a consultoria de imagem, o mercado está muito aquecido, as pessoas sabem já o que o consultor de imagem faz,
e todo mundo quer saber qual é a sua paleta de cor, quais são as contribuições que um profissional desse pode fazer, e entende que esse é um profissional necessário para algum momento da sua vida, porque é um profissional de autoconhecimento, né? E quando você traz todo esse aspecto, né, quando a gente fala do mundo da imagem, do estilo, está muito vinculado à indústria da beleza, né? Que a gente sabe que o brasileiro ele é extremamente vaidoso, né? Exatamente. E, consequentemente, isso acaba abrindo muitas portas para a profissão. Então, como que você vê isso, Melissa, essa dinâmica, né, de até mesmo do Brasil agora começar a exportar profissionais de referência na área? Com certeza. E a gente diz que o único limitador seria as línguas, né? Exatamente. Porque a maioria a gente tem muitos clientes fora do país também, então os clientes buscam o mercado e nessa prospecção que a gente faz, o que a gente escuta desse cliente é: nós procuramos os consultores brasileiros porque eles são muito mais aquecidos, eles têm um repertório muito maior e a gente realmente tem um conteúdo muito mais robusto no mercado, né? Em questão principalmente de uma formação com uma carga horária muito, muito grande, então que dá essa base toda para a pessoa se sentir preparado para atuar no mercado. E de um trabalho que a gente não encaixota esse cliente dizendo aquilo que pode e aquilo que não pode. A gente faz um trabalho muito personalizado, muito individualizado, que é um diferencial daquilo que é praticado nos Estados Unidos e na Europa. Mas né? é bacana quando vocês trazem isso, né, e o destaque do brasileiro nessa indústria, porque o Brasil é referência na odontologia, o Brasil é referência na engenharia, né, e daí quando a gente fala de uma profissão que tem o elemento humano, né, como um diferencial, isso acho que reforça ainda mais, né, a nobreza da profissão. Exatamente. A gente fica muito feliz quando a gente participa de eventos internacionais, que a gente tem profissionais do mundo inteiro e as palestras mais disputadas são as palestras dos brasileiros, né? Mesmo, às vezes, com a limitação até da língua. Né? Mas como a gente tem tradução, as pessoas disputam ali estarem naqueles eventos. Mas isso é por pouquíssimo tempo, né? Porque quando a gente traz também o contexto da inteligência artificial, né? Que está aí, é uma realidade de uma transmissão em tempo imediato, né? O brasileiro, acho que vai ampliar e muito a sua atuação de mercado. Sim. Né? Então, até então, ok, tínhamos essa dificuldade da língua e agora passa a não ter. Exatamente. Né? Então, além desse crescimento a nível Brasil, agora a gente pode falar que esse profissional brasileiro, por todas essas características que vocês colocaram, né, de uma formação muito mais robusta, ele também vai acabar sendo muito mais buscado para atendimentos fora, né, do país. Com certeza. E pela miscigenação que a gente tem no país também, a gente já trabalha com muitas culturas. E aí, em outras localidades, a cultura é muito mais engessada. Sim. Então, a gente sempre fala que o autoconhecimento que a gente consegue trazer na consultoria brasileira é a gente colocar todo esse conhecimento em caixas para que a gente tenha esse discernimento para tirar e fazer uma consultoria extremamente personalizada. Então, é realmente a cara do cliente. Então, não é aquela impressão digital que a gente coloca, né, cópias. É realmente a personalização que faz esse grande buzz no mercado brasileiro. E quando a gente fala das habilidades, né, desse profissional, eu acho que envolve muito a questão técnica, né, porque a consultoria de imagem ela tem ferramentas. Né? Então não é nada muito, minha opinião, combina, não combina, né? Ou isso fica bom e você não fica. Tudo isso é pautado numa ciência, num conhecimento técnico por trás, né? Tudo baseado na linguagem visual, né? Então o nosso trabalho é baseado nisso, né? Então a gente aplica isso através do conhecimento do próprio cliente. Então eu preciso entender quem é esse meu cliente, qual é o contexto que ele está inserido, qual é a profissão, qual é o objetivo de imagem, como ele quer parecer para os seus observadores, e a partir disso a gente aplica todos esses conhecimentos, né, ligados à linguagem visual para a gente chegar ali no visual, na imagem mais assertiva para ele. E aí o brasileiro, acho que mais uma vez ganha ponto, né? Porque o brasileiro é muito caloroso e exerce muito o relacionamento. Com certeza. E eu acho que é chave para isso, né? Essa gestão de pessoas, né? Então, a gente consegue desenvolver essa gestão de pessoas e principalmente trazendo do ponto A até o ponto B, quais os alinhamentos de expectativa que a gente vai conseguir traçar para esse cliente no cenário atual de vida. Então, a gente percebe essa parte de transição de vida das pessoas e a gente precisa ter uma grande empatia. Então, a gente trazer uma consultoria humanizada e empática, eu acredito que seja um grande diferencial no mercado. E a partir do momento que você atua com essa empatia, extraindo o que tem de melhor daquela pessoa, que muitas vezes ela desconhece, né? Qual que é o impacto na vida dessa pessoa? Tanto pessoal como profissional.
Olha, é um impacto muito grande porque a gente consegue muitas vezes transformar a vida dessa pessoa num todo, né? Porque quando ela muda a imagem, ela muda a forma como ela se vê no espelho, ela muda a forma como ela se relaciona com as outras pessoas e como as pessoas se relacionam com ela. Então a gente faz uma transformação global na vida dessa pessoa, né? E potencializando muitos pontos, né? Porque se você tem um posicionamento, se você está seguro daquilo que você faz, você abraça qualquer empreitada com muito mais força e com muito mais precisão, né? É interessante a gente falar, né, da questão da pandemia, onde as pessoas começaram a ter que se mostrar através de uma tela, né? Ou seja, a questão da imagem visual, mas também um desafio maior de comunicação. Né? E a consultoria de imagem ela ajuda também nesse aspecto. Então, acho que isso também foi um grande impulsionador para a profissão, né? Das pessoas saberem se colocar melhor ou na sua melhor versão. Né? Foi um momento muito especial para a consultoria de imagem. Por quê? Porque as consultorias de imagem, na verdade, tiveram que reestruturar seu trabalho, fazia-se muito trabalho presencial. Elas construíram, né, muito conteúdo, ensinando o que era consultoria, mostrando o que era consultoria. Então, isso teve um impacto muito grande, porque as pessoas estavam um pouco mais paradas, né, e elas conseguiram consumir esse conteúdo e entender o que de fato era a consultoria de imagem. Então, esse olhar ficou voltado para isso. E foi um momento em que as pessoas pararam as suas atividades e começaram a ver, bom, eu preciso cuidar de mim nesse momento, né? Sim. E aí, esse conteúdo vem muito de encontro a isso, né? Porque a consultoria de imagem é um processo de autoconhecimento onde a pessoa se volta para ela mesma e começa a entender, bom, o que de fato fica bom, o que funciona para mim, o que faz sentido para mim nesse momento, e através disso a gente vai buscar os elementos de moda para trazer essa potencialização na imagem. Essa parte também que a gente traz a consultoria, de saber que o auxílio da consultoria de imagem é a nossa marca pessoal. Então, nesse pós-pandemia, né, a pessoa muito atrelada à própria empresa, e a gente traz a sua marca pessoal, como somos CEOs da nossa jornada e precisamos de ferramentas para poder atingir esses objetivos. E essa é uma das suas especialidades, né? Então, sim, como trabalhar essa comunicação assertiva? Né? Como que o consultor de imagem pode ajudar o seu cliente a se colocar de uma maneira mais adequada? A gente diz que todas as técnicas, inclusive a inserção do personal branding, ela vem muito pautada nessa finalização. Então, nós temos um olhar muito atento à parte técnica, então tem muita teoria, e como que eu vou executar tudo isso? Então, os alunos ficam tranquilos em relação a isso, porque essa execução de eu saber a minha marca pessoal, eu tenho a minha persona, eu sei o destinatário, então a forma que eu vou emitir essa mensagem, a minha comunicação, a minha personalidade, a identidade que vai estar, a gente fala nessa comunicação omnichannel, multicanalizada em todos os lados. Então, eu ser a mesma pessoa no off, no online, com as ferramentas da consultoria de imagem. Isso vai auxiliar eu estreitar a minha caminhada e conseguir atingir os meus objetivos de uma forma mais fácil, economizando dinheiro e o nosso bem mais precioso, que é o tempo. Ou seja, isso é uma das entregas da consultoria de imagem. E assim, é uma profissão muito ampla, né? Em termos de possibilidades de agregar valor na vida das pessoas, né? O que vocês destacam, né? Para as pessoas entenderem, dentro desse universo da consultoria de imagem, quais são as possibilidades de atuação? Bom, o que todo mundo fala e que todo mundo vê é a coloração pessoal, é a porta de entrada, né? Sim. Foi muito divulgado durante muito tempo, então ainda é uma porta de entrada. Além disso, a gente tem a consultoria de imagem corporativa, a parte do visagismo, a gente tem a consultoria de imagem para o varejo, que também foi uma coisa que cresceu muito durante a pandemia, porque as lojas começaram a perceber, bom, a gente precisa trazer conteúdo para poder continuar com o relacionamento com o meu cliente, já que o meu cliente nesse momento ele não está comprando, né? Então, procuraram os consultores de imagem, porque são pessoas que estão diretamente ligadas com a moda e que criam esse relacionamento. Então, também foi uma área que cresceu bastante durante a pandemia. E o que a gente está vendo, né, que tem crescido muito, é exatamente isso. As pessoas elas querem saber aonde e como eu posso me posicionar. E a consultoria de imagem vem com essa possibilidade de ensinar isso, né, e de promover isso nas pessoas, né, Melissa? Com certeza. A parte todos os processos que a gente executa na consultoria de uma forma técnica, a gente consegue executar em absolutamente tudo no mercado. Exatamente. Todos os nichos de atuação,
eles abrangem a consultoria, tanto para execução de melhores resultados, de uma alta performance, para você realizar uma transição de carreira. Então, a gente tem visto médicos, a gente tem alunos que são médicos buscando a consultoria, nós temos pessoas desde o chão de fábrica, Sim. que tem um conhecimento muito grande de uma fábrica mesmo de vestuário, até os arquitetos. Então, a gente tem uma miscigenação muito grande em relação à quantidade de profissionais diferentes, porque eles visualizam que a consultoria realmente traz esse exponencial de crescimento muito grande. Então, desde o visagismo para recursos humanos, a gente entender a pessoa na contratação. Então, somente de acordo com as linhas do rosto e com o comportamento, a gente já consegue identificar se essa pessoa seria adaptável para aquele cargo ou não. Então, é uma série, assim, é gigantesco, né? O leque de possibilidades. Mas é muito importante vocês destacarem isso, porque, de fato, as pessoas ficam naquela informação inicial da coloração pessoal. Ou da aparência só, da aparência, né? Então, não está ligado somente ao aspecto estético. Não. Né? Então, tem muito essa questão da funcionalidade realmente do posicionamento profissional. A gente diz que a vestimenta é só a cereja do bolo. Exatamente. E é o ato da consultoria que a gente... É o florescer. Então, a consultoria é como se a gente tivesse com a semente, né? E esse florescer depois do cliente fazendo um processo de dentro para fora, né? Então, o que você vê de fora já é o resultado de todo um trabalho que foi feito. E uma coisa que a gente tem visto que tem crescido muito é o interesse dos homens para a consultoria de imagem, né? Que era um mercado muito feminino e que agora não. Agora os homens também procuram consultoria de imagem. Tanto para a questão pessoal como profissional Exatamente, também. Muitos alunos. Sabe o que eu gostaria que vocês destacassem? Você falou ali rapidamente da questão dos nichos, né? O Pablo, por exemplo, tem a especialidade para noivas, né? Então pensar, poxa, eu posso ser um consultor de imagem e focar neste mercado. O que vocês podem trazer de exemplos aí de nichos que de repente as pessoas nem imaginam que exista, que ele pode estar se dedicando? A gente tem muitas consultoras de imagem que trabalham só com comportamento, tem consultoras de imagem que trabalham só com a parte corporativa, então ajudando a corporação a introdução de dress code, né? A gente tem consultores de imagem que trabalham só com profissionais de beleza, então é aquele consultor de imagem que vai trabalhar só mais a parte do visagismo mesmo, né? E o corporativo, a gente tem um nicho enorme de mercado, né? E de leques ainda, de coisas que provavelmente a gente ainda nem descobriu, porque a profissão é tão nova que ainda tem muita coisa para se abranger, né, Melissa? Sim, além da parte de comportamento, etiqueta do corporativo, dress code, até a criação de uniformes para uma instituição, a parte também de assessoria, até estamos ingressando aí no período político também, a parte de assessoria política, porque você traz um trabalho pontual, trazendo o desejo de imagem daquele momento, então ela serve tanto para a parte de um serviço pontual como um styling ali, mas também como a pessoa trazer todo o processo da consultoria, que é um pouco mais instaurado. Quando a gente fala sobre isso, traz a parte de diagramação nas redes sociais, então quem tem já essa facilidade, né, em mexer com as redes sociais também, trazendo a parte da mala planejada. Então, tem diversos serviços, tanto para o varejo como para o corporativo também, que a gente consegue aplicar todas essas ferramentas. Hoje em dia até as óticas estão procurando muito para entender como que vão direcionar os óculos para cada um dos seus clientes, pelo formato, né, pela coloração. Então, é um leque enorme de possibilidades, muito abrangente. É interessante, né, que quando vocês trazem todas essas possibilidades, eu acho que as pessoas, né, que estão ouvindo falam, nossa, não tinha ideia que era isso, né? Então começa a dar mais estrutura ainda para o que essa profissão pode oferecer, né? Você chegou a citar a questão do profissional de RH que pode usar esse conhecimento, né, esse entendimento dessa profissão para um recrutamento. Eu acho que tem muito isso também, né? Você não necessariamente vai atuar direto como consultor de imagem, mas você pode desenvolver um conhecimento complementar para atuar dentro da sua área. Por exemplo, lojistas da área da moda. Exatamente. Né? Pensando que um conhecimento, né, que todo esse know-how que um consultor tem, isso pode potencializar muito, né, dentro de um negócio que vende moda. Exatamente. Ele vai saber como comprar, ele vai saber qual é o relacionamento que ele vai ter com o cliente, ele vai saber criar style, ele vai saber direcionar a peça correta para o tipo de corpo do cliente que ele tem. Então ele tem uma gama de conhecimento muito grande que vai, é claro, fidelizar e criar um relacionamento muito mais próximo com o seu cliente. Sim. E até vendo, né, toda essa trajetória de vocês também, além de consultores de imagens, professores, né, que compartilham todo esse conhecimento, toda essa experiência.
Que profissionais vocês já encontraram em sala de aula? Né? Assim, pessoas que mudaram totalmente de carreira, de vida, que vinham de um universo e que se encontraram na consultoria de imagem. Olha, a grande maioria são profissionais da área de direito. Bastante, muito. Psicólogas, dentistas, médicas, juíza, arquiteta, desembargadoras, pessoal do agronegócio, né? A gente tem muitas alunas do online que são do agronegócio, né? E que buscam consultoria, muitos lojistas, pessoas que já se aposentaram em alguma das suas profissões e que agora querem buscar uma outra profissão. Então, é uma gama enorme de profissionais, né, Melissa? Com certeza. E até para trazer essa parte da pesquisa também, quando a gente fala do Q-Hunting, que é a pesquisa de tendência que a gente tem dentro do curso também, você começa a desenvolver essas habilidades e é um lojista que ele nunca vai comprar peças a mais que ele não vai ficar com estoque. É você entender qual é o teu mercado e não é aquele profissional que fica de galho em galho aonde mais convém naquele momento, porque ele tem um posicionamento. Ele sabe da sua entrega, ele sabe quem é a sua persona, para quem ele vai vender. Então, quem circula, quais os ambientes que ele está naquele momento, tudo isso vai auxiliar o posicionamento desse profissional. E aí, não só procurando a transição de carreira, mas também buscando agregar e fortalecer o seu nome na empresa. Eu acredito que tem que ter muita identificação com a profissão, né? Porque você está trabalhando diretamente com as pessoas, né? Como que é isso? Exatamente. O que a gente escuta de feedback das nossas alunas é que ao longo do processo, né, ao longo do curso, elas vão se apaixonando cada vez mais com a profissão. E a gente tem, é claro, aqueles alunos que vêm porque eles querem fazer para eles mesmos. Né? Eu quero adquirir esse conhecimento para me aplicar em mim. Mas ao longo do processo e as transformações que eles vão vendo entre os próprios alunos e entre ele mesmo, ele começa a pensar assim, bom, eu quero trabalhar com isso também. Bacana. E assim, não posso deixar de perguntar, né? Porque o pessoal é muito curioso em relação a isso, né? Como que é esse mercado de remuneração da consultoria de imagem? Né? Então, quanto ganha um consultor de imagem? Eu sei que é muito amplo, né? Depende dos serviços, mas como que é isso? Olha, tem consultores de imagem que ganham um valor muito alto, né? Porque tem esse posicionamento. Tem gente que ganha um pouco menos com a questão de volume, mas com certeza dá para a pessoa ganhar bastante se ela tiver esse posicionamento. Gente, eu quero números. Olha, eu acho que uma consultoria de imagem está entrando no mercado, que tem um bom posicionamento, que sabe fazer um bom planejamento, que isso a gente ensina durante o curso, ela vai partir aí dos 10 mil reais. Certo. E é interessante também, assim como outras profissões, tem o profissional que ele é o generalista, né, que realmente faz ali o processo, né, aquele pacote mais padrão da consultoria de imagem, tem também aquele outro que se especializa, né? Como vocês até falaram, de nichos. E tudo isso vai influenciando, né? Se você contrata um serviço isolado, se você contrata, né, uma gama maior, ou se você contrata uma especialidade. Então, acho que tem essa variação bastante grande. Isso é uma coisa, né, Melissa, que a gente fala desde o início. É muito importante que você passe por todas as matérias, mas veja aquela que você mais gosta, mais se identifica, que tem mais a ver com você, para dali para frente você se especializar naquilo e tornar-se então uma referência naquele assunto. Exatamente. A gente sempre indica essa apropriação de todo o conteúdo, né? Para que qual a disciplina que brilhou o teu olho? E para você saber isso, você precisa executar, né? Então, para isso, a gente sempre faz essa indicação. E aí, qual é o seu sobrenome na consultoria? Você vai ser lembrado pelo quê? Então, esses feitos e esse posicionamento do passo a passo, sempre um degrau ali de cada vez, mas conseguindo uma estrutura boa de mercado. E o que brilha o seu olho na consultoria de imagem, Melissa? O meu olho é o personal branding e a tendência, e também o visagismo. São os meus três amores, assim, da consultoria de imagem. E como que daí você exerce isso no seu dia a dia como consultora? Eu consigo praticar isso até para outros serviços, não só dentro da consultoria de imagem, como serviço para consultores, né, de posicionamento de marca, mas também para lojas. Então, eu faço pesquisa de tendência para outras marcas. Então, são planos anuais também. Então, a gente consegue diversificar esse leque e ter esse mensal, né, quando a gente fala sobre ser CEO da jornada e sobre não ser um CLT, a gente ter essa administração financeira também.
Então, para isso, a gente tem esse leque de serviços bem extenso, não só em produtos fechados, mas em combos. Então, são produtos diferenciados, porque eu sempre falo, é como se a gente colocasse os nossos ovos em cestinhas separadas. Que é o perfil do profissional do futuro, né? Exato. Então, você pensar que é uma profissão que traz toda uma flexibilidade, um leque muito vasto de opções de atuação, e também, daí, consequentemente, a questão da remuneração, né? Porque você pode cobrar por um serviço prestado, você pode cobrar por hora também, né? Dependendo do serviço, ou você pode, de repente, fazer um contrato contínuo com uma empresa. Exato. Então, são N possibilidades, né? Pablo, você também vai ter que responder essa pergunta, né? O que brilha os seus olhos na consultoria de imagem? O que brilha os meus olhos na consultoria de imagem é a parte do visagismo, né, e da consultoria de noivas, né? Mas o que eu acho que de fato faz a gente ver que é super importante a nossa profissão é a promoção de autoestima nas outras pessoas, né? A gente é promotor o tempo inteiro de autoestima e a gente vê essa transformação nas pessoas que nos procuram é o que faz realmente a gente sentir vontade de continuar fazendo e fazer cada vez melhor, né? Então... Aí você quebrou a minha última pergunta, Pablo. O que te faz seguir na consultoria de imagem? É exatamente isso, né? Ver isso, tanto nas pessoas que a gente atende como clientes, quanto também nas nossas alunas, né? Nas consultoras novas que estão entrando no mercado. Então, agora como vice-presidente da associação, a gente vai tentar auxiliar essas pessoas que estão entrando no mercado, que querem saber como se posicionarem, que querem continuar na profissão. Então, basicamente, eu acho que é isso que faz a gente continuar na profissão e ver o quanto a consultoria de imagem fez na nossa vida e faz na vida de todas as pessoas todos os dias. Ou seja, é um propósito muito claro. Exatamente. Né? Então você sabe, aquilo que você faz acaba refletindo de uma forma extremamente forte na vida das pessoas, né? Exatamente. E você, o que te mantém na consultoria de imagem, Melissa? Eu sempre falo que nós somos agentes transformadores. Eu, como personal branding, também tenho a minha estrutura de missão, visão e meus valores inegociáveis. E no meu propósito, eu tenho uma grande vertente que isso é aquele dia que eu sempre falo para os alunos também. Tem dias que a gente quer construir uma casa e tem dias que, né? Então, oscilando muito dessa forma e sendo o CEO da nossa jornada, a gente precisa desse propósito de acordar todos os dias e saber por que a gente está levantando. E para isso, a minha grande virada foi a autoestima, né? Esse autoconhecimento, mas é trazer para as mulheres, principalmente, né? Com foco nas mulheres, o autoconhecimento, a autoestima, para que a partir das ferramentas da consultoria de imagem, elas tenham a sua independência financeira, porque eu sempre falo que ninguém segura uma mulher segura. Então é sobre a gente não aceitar menos no lugar que a gente está. Muito bom. Pessoal, nossa, foi um prazer, né, conversar com vocês, entender um pouquinho mais essa dinâmica, né, do profissional consultor de imagem, mostrar para o pessoal que está nos ouvindo aí, né, todo esse potencial dessa profissão aí que tem tudo para crescer ainda mais. Melissa, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar com você e com o professor Paulo. É sempre bom falar, né, de uma coisa que a gente gosta tanto. Sempre que a gente respira. A gente respira o tempo inteiro. A gente acorda falando e dorme falando da consultoria. É intenso, né? É Mas intenso. eu sempre digo, né, quando a gente tem um trabalho que envolve muitas pessoas e, consequentemente, né, toda uma dedicação, uma energia, a gente pode chegar no final do dia cansado. Né? Mas a gente chega no final do dia feliz. Realizado. Né? Então esse prazer de fazer o que gosta, né? Eu acho que isso é impagável. Né? E vale daí toda essa dedicação e essa energia. Com certeza. Pablo, muito obrigado também pela presença. Pessoal, fechamos aqui, né, nosso episódio hoje falando sobre esse movimento e essa dinâmica, né, do profissional consultor de imagem, né, e aqui a gente segue com o nosso canal no YouTube, né, para vocês conhecerem um pouquinho mais da dinâmica do mundo centro-europeu e todos os mundos que envolvem, né, todo esse nosso universo. Hoje a gente falou aqui um pouquinho sobre o mundo do estilo e trouxe a realidade do consultor de imagem. Então vamos aguardar aí para ver qual que é o próximo episódio, qual o mundo que a gente vai explorar, que com certeza um deles se encaixa na sua vida. Quem ainda não segue o nosso canal no YouTube, né, por favor se inscreva, também siga no Spotify e vai nos acompanhando, porque a gente vai ter sempre o maior prazer em compartilhar, né, todas as tendências e todos os movimentos aí da profissão, da economia criativa, do empreendedorismo e tudo aquilo que pode agregar nas profissões das pessoas. Valeu, um abraço a todos e até a próxima.